Essa é a palavra do Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo da terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, ele será culpado de sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será culpado de sua própria morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, você pode dizer comigo, um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. É uma versão que diz, né? Mas o sangue eu requererei de você, né? Sentinela. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz uma sentinela para a nação de Israel. E por isso, ouça a minha palavra que advirta os meus nomes, em meu nome. Em algumas versões está atalaia. Né? Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Mas se você, de fato, advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da sua responsabilidade. O que Deus está falando comigo e com você nessa manhã, irmãos, é da nossa responsabilidade de levarmos a mensagem do Senhor a todas as pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Todos precisam ouvir. Mas às vezes nós nos tornamos negligentes, como o atalaia. Né? O atalaia, em outra sinônimo de atalaia, né? Significa sentinela, vigia. Então, antigamente, Jerusalém ainda tem muros, né? Mas antigamente as cidades eram muradas, fortemente muradas, né? E para proteger dos ataques dos inimigos. Então, o sentinela, o atalaia, o vigia, ele sempre ficava numa parte alta da cidade, sobre as muralhas, né? Sobre alguma construção específica para que ele pudesse vigiar uma torre, por exemplo, né? Um lugar alto. E ele ficava com uma trombeta na mão, né? Uma trombeta semelhante a essa que eu trouxe aqui. Esse aqui é uma trombeta, isso não é um berrante, não, tá? A gente pensa que é um berrante, né? Isso não é um berrante, isso aqui é provavelmente de antigo, né? Mas eles usavam também a trombeta de chifre de carneiro, que emite um som alto. Isso aqui é um instrumento musical que usavam nessa época, era uma espécie de instrumento musical, mas que também ele era usado para avisar do perigo. Então o sentinela ficava num lugar alto, e quando ele via que a cidade corria risco pela ameaça de algum exército estranho que estava se aproximando, então o sentinela pegava a trombeta e tocava a trombeta. Esse som era emitido muito alto, e então o próximo atalaia que estava mais adiante tocava também, e em questão de alguns minutos, toda a cidade estava sabendo de um ataque. Tinha os toques específicos, o toque da guerra,
E eles sabiam, quando ouviam o som, aquele som específico da guerra, então eles se preparavam. Né? Cada um pegava a sua espada, protegia a sua família, protegia os seus filhos e tentava se armar, se proteger de um ataque do inimigo que poderia trazer perigo a todos os moradores da cidade. Então, irmãos, o sentinela, ele nunca poderia dormir. Né? O guarda da cidade nunca podia dormir, ele tinha que estar sempre atento com a trombeta na sua mão ou perto dele, para que ele pudesse a qualquer momento tocar o chofar e avisar a cidade. Também esse instrumento era usado para a convocação das festas solenes, né? Quando ia convocar o povo para uma festa. Então tinha os sons específicos. Eu acho que eu não vou conseguir, eu não sei tocar. Isso aqui é difícil de tocar, mas vou tentar fazer um barulhinho só para os irmãos. Calma, vá orando. Essa. Acho que é? Acho. Não é fácil. Irmãos, nem sempre é fácil tocar trombetas. Né? Pastor, é tão difícil trocar trombeta. É verdade? Você tem essa trombeta na sua mão, que é a palavra de Deus. Amém? E nem sempre a gente sabe tocar, a gente sabe fazer. Mas o Espírito Santo, na hora, ele vai dar entendimento, vai dar clareza. Nós temos insegurança. Você pensa que eu não estou inseguro aqui para tocar esse instrumento? Eu não sei tocar. Pastor Wanda sabe tocar melhor que eu. Faz tempo, né? Então, a pastora Cláudia também tocou um pouquinho, alguns irmãos aqui tocaram. Mas assim, irmãos, eu trouxe aqui só para dizer para os irmãos que Deus tem colocado na tua mão, na tua boca, esse instrumento. E eu e você somos o atalaia do Senhor, que temos hoje que avisar o povo do perigo que estão correndo, da morte certa e iminente, irmãos, que está chegando aí, o juízo do Senhor está chegando. E o Senhor falou para Ezequiel, que Ezequiel, eu tenho colocado você como atalaia. Se eu avisar, se eu trouxer a você uma palavra a respeito do comportamento do ímpio, do comportamento do povo, e você avisar o povo, e ele então se ele ignorar a tua mensagem, ele vai morrer na sua impiedade. Mas você avisou. Você fez a sua parte. Mas se você não avisar, de você eu vou requerer. Você vai ser o responsável pela morte daquele ímpio, porque você tinha a trombeta na sua mão. Você tinha a responsabilidade de avisar do perigo, mas você se calou, você não foi. Então, irmãos, é o que Deus está falando comigo, com você hoje, desde o início aqui da palavra, desde o início do culto, né? Esse louvor que nós cantamos. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Até quando isso é um fato? Até quando, irmãos, isso é real na nossa vida? Se quando a gente marca o evangelismo, dá para contar na mão e da sobra deles. Né? Até morrer eu vou proclamar. Se Deus tem dado a oportunidade de nós fazermos a sua obra, mas nós somos negligentes. Nós não temos tempo. Né? Até morrer eu vou proclamar. Se nós temos nos dedicado tão pouco, se no culto de missões, a oferta que entra para missões, irmãos, dá para comprar um lanche no McDonald's e não muito mais do que isso. Né? Tem culto que entra menos de missões do que você for lá para comer um lanche com a sua família. Né? Ou um casal comer um lanche no McDonald's, gasta mais do que entra no culto de missões.
Mas a gente canta, até morrer eu vou proclamar. Como irmãos, eu e você, nós temos dormido. Como nós temos sido negligentes à ordem do Senhor. E Deus, irmãos, vai cobrar de nós. Né, como eu falei aqui, por que tanta liberdade para o Ocidente, para pregar o Evangelho? Porque tanta liberdade Deus tem concedido aqui para o nosso país, para os países do nosso continente, até mesmo da Europa e dos Estados Unidos e Canadá. Porque esses países têm gozado de liberdade. Porque Deus está esperando que o Evangelho seja pregado através dessas nações que têm liberdade para levar o Evangelho através de nós. Mas nós temos sido negligentes ao chamado do Senhor. E por isso Deus disse aqui a Ezequiel, o profeta Ezequiel, filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes, quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher no meio deles um e constituir por seu atalaia, e se vê que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo. Então aquele que ouvir o som da trombeta não se der para avisar, se o inimigo vier e abatê-lo, a culpa será dele. Ele ouviu o som da trombeta. O que seria, irmãos, o som da trombeta? É o Evangelho. Essa trombeta é a nossa culpa. O atalaia somos nós. Que Deus tem nos colocado em posições estratégicas na nossa empresa, na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa escola, para que nós possamos avisar as pessoas do amor de Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, que Ele derramou até a última gota do seu sangue, que Ele nos ama, que Ele quer alcançar todas as pessoas, todos os povos, mas aqueles que não ouvirem, aqueles que fecharem o coração para Deus, vai chegar o momento da destruição, vai chegar o momento do juízo e não haverá mais saída. E nós sempre temos sido negligentes, mas o Senhor diz aqui, se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, e se o inimigo vier e abater um só deles, esse foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Alguma coisa tocando aí, não sei o que é. Mas acontece. Quando é ao vivo é assim. É ao vivo, acontece. Amém. Não tem problema, resolvido. Mas olha a sua atenção aqui, irmão. Até o celular toca, né? E nós não estamos abrindo a boca para tocar a trombeta. Irmãos, o que tem impedido você de fazer a obra de Deus? Será que eu e você, irmão, não temos ficado dormindo, como a igreja que aqui foi ilustrada? Né? Como estava ilustrada aqui. O que ilustra a igreja dormindo? Comodismo. Né? Eu acho que faltou essa palavra aqui naquele saco lá. Comodismo, faltou comodismo e faltou ativismo. Né? O que é o comodismo? Nós estamos acomodados. Está tranquilo, está suave. Né? Está tudo bem na nossa vida, está tudo bem na nossa casa, está tudo bem na nossa família. Então, a gente começa... E faltou também egoísmo. Né? Porque nós somos muito egoístas, somos salvos, encontramos a verdade que é Jesus, mas guardamos isso para nós. Eu disse que faltou ativismo porque o acúmulo de atividades que a gente tem, irmãos, assumido, tantas responsabilidades, e é claro, todos nós temos muitas coisas para fazer, isso é natural que cada pessoa tenha, mas será que não sobra um tempinho para as coisas de Deus? Será que não sobra um tempo para a gente fazer uma visita? Como entrou aqui o personagem da irmã Rosa, sofrendo, doente, mas será que não sobra um tempo para a gente fazer uma visita para o enfermo, para aquele que está no hospital? Será que não sobra um tempo
para a gente evangelizar e alcançar aquele que está no vício, alcançar aquele que está na cadeia? Será que não sobra um tempo para a gente se dedicar na obra de Deus, na casa de Deus, fazer alguma coisa para o reino de Deus? Mas tempo a gente tem para aquilo que a gente prioriza. Então, irmãos, é disso que Deus está falando. Que eu e você temos que acordar, que o sentinela não pode dormir. Porque se ele dormir, ele coloca em risco toda a sua cidade, todo o seu povo. Ele tem que estar acordado, ele tem que estar vigilante o tempo todo. E o Senhor tem nos dado essa responsabilidade de levar a mensagem, de levar a palavra, de levar o Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus está falando conosco hoje, irmãos, de uma forma muito clara, através da palavra, através do teatro, através dos louvores que aqui foram falados. O que nós temos feito pela salvação das almas? De que forma nós temos levado o Evangelho? O que nós temos feito? Eu estava vindo para a igreja e vi uma outra igreja, um grupo de irmãos saindo, roupas características, imaginei, estão saindo para o evangelismo. E eu achei interessante. Por que nós aqui também não podemos, nos mobilizar como igreja e levantarmos para fazermos a obra de Deus? Eu sei que tem pessoas aqui que Deus tem chamado com propósitos específicos. Deixa Deus usar. Nós sempre vamos dar apoio a quem quiser levar a palavra de Deus, seja nas casas, seja através do evangelismo, seja através do teatro, seja através das multiformes maneiras. Apresentarmos a graça e a salvação de Deus às pessoas. Então, se Deus tem colocado algo no seu coração, é para fazer. Deus tem colocado algo no meu coração esse ano, irmãos, que é para nós fazermos a campanha nos lares, nas famílias. A campanha Um Milagre em Minha Casa. São 4 semanas. Primeira semana, nós vamos fazer a abertura, na outra semana uma outra equipe, na terceira semana uma outra equipe, e na quarta semana uma outra equipe vai fechar esse mês de evangelismo, de cura, de libertação nas casas. Nós vamos pegar firme nesse projeto esse ano. Abra a sua casa para que esse projeto chegue lá. Semana que vem eu já vou deixar ali alguns fichas prontas para você que quer levar esse projeto para a sua casa. Então, no ano passado nós iniciamos, mas nós queremos levar para toda a igreja, porque a nossa família precisa ouvir o Evangelho. Os nossos vizinhos precisam ouvir o Evangelho. Eu quero pedir para você abrir a sua casa para que esse projeto possa chegar lá. Nós precisamos ganhar algo, nós precisamos levar a mensagem do Senhor. Porque, irmãos, nós não podemos esquecer o que Jesus disse em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15 e até o 18, ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Está no imperativo. Quando ele diz ide, em outras versões diz vão, é a mesma coisa. Ele não está dando uma opção. Quando o verbo é no imperativo, não dá opção. É uma ordem. Ide, vão, é uma determinação do Senhor. E a quem? A mim, a você, a todos nós. Não é uma opção, se der, nós temos que fazer. A responsabilidade é nossa e o Senhor vai cobrar de nós. O Senhor vai cobrar de mim, o Senhor vai cobrar de você. Então nós não podemos ser relapsos na obra de Deus. Nós não podemos ser relaxados nas coisas de Deus. Nós não podemos dormir nas coisas de Deus. Vamos, irmãos, pegar com afinco. Estamos agora no começo do ano. Vamos pedir que Deus renove as nossas forças e mergulharmos por inteiro na obra de Deus, fazermos o trabalho na obra de Deus, com dedicação, com amor, com boa vontade, com alegria. Chega, irmãos, chega de comodismo. Amém? Chega de estarmos dormindo, deitados, em berço esplêndido. Chega de colocarmos as coisas de Deus em segundo plano. Deus está nos chamando para o que é importante. Pastor, a minha vida é muito ocupada. Todos nós temos a vida muito ocupada, irmãos. E Deus sabe disso.
mas nós podemos nos dedicar mais. Nós podemos trabalhar mais. Você pode pegar um folheto e levar na sua bolsa. Ir lá no metrô e entregar para aquela pessoa que está do seu lado. E falar de Jesus para ela. Todos nós podemos fazer algo no reino de Deus. Uma pessoa que era aqui da igreja, esteve no exterior, ela falou, fiquei impactada quando eu vi uma senhora, uma cadeira de rodas, entregando folhetos. E às vezes nós, com os pés saudáveis, corpo saudável, temos vergonha. Eu tenho vergonha de entregar um folheto. Eu tenho vergonha de falar de Jesus. Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim aqui, eu me envergonharei dele lá na glória. Irmãos, nós temos que ter ousadia para as coisas de Deus. Nós somos ousados para tanta coisa. Nós temos ousadia para tanta coisa. Somos covardes no reino. Somos ousados para tanta coisa, mas temos covardia no reino. Temos vergonha de entregar um folheto, vergonha de falar de Jesus, vergonha de expressar um diálogo com o propósito de pregar o Evangelho. Mas Jesus fez isso. Jesus cumprimentou a mulher samaritana pedindo água, porque ele queria uma oportunidade para falar para ela. Nós temos que buscar essas oportunidades. Eu sei que alguns dos irmãos têm esse dom do evangelismo pessoal. Tem facilidade para isso, é um dom. Mas essa mensagem do Evangelho não é só para quem tem esse dom. Eu tenho dificuldade de falar com uma pessoa sozinha em particular, mas tenho mais facilidade de pregar no público, falar em público, porque é dom. No entanto, não é necessário um dom para fazer o evangelismo pessoal. O que precisa é vontade, é nos aplicarmos nisso. Fazemos aquilo que precisa ser feito. Amém, igreja? E levar o evangelho precisa ser feito. Jesus nos deu essa ordem, ide por todo mundo, porque ele disse que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E o apóstolo Paulo disse, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, irmãos, todos nós estamos sendo enviados hoje. Paulo aqui ele está sendo, eu entendo que ele está se referindo também àqueles que vão além da sua terra, da sua pátria. Mas nós também, irmãos, podemos investir mais em missões, nós podemos orar pelos missionários. Você pega aquela lista que eu mandei para os irmãos, escolhe um daqueles países para você orar. Amém? Escolhe um daqueles países, Senhor, alcança a Argélia, alcança a Mongólia, pega um daqueles países, fala, Senhor, qual país o Senhor quer que eu ore? E clama a Deus por aquela nação, por aquele povo. Nós podemos orar mais por missões, nós podemos orar mais pedindo a Deus pelos missionários que estão fazendo a obra, que estão morrendo por causa do Evangelho. Nós podemos contribuir mais. Todo terceiro domingo aqui é culto de missões, separa a oferta especial. Já faz o pix da oferta especial, porque toda oferta que entra na sala, oferta de missões, vai para missões, não fica aqui na igreja. É enviado para missões, nas nossas igrejas no Brasil inteiro. E a sua oferta vai contribuir para que o Evangelho seja pregado ao redor do mundo. É preciso recursos, irmãos, para fazer a obra de Deus. É preciso dinheiro, investimento para fazer a obra de Deus. Por isso que Paulo diz, como pregarão se não forem enviados? Ou seja, ele está dizendo, a igreja precisa enviar, a igreja precisa mandar dinheiro, a igreja precisa investir financeiramente para que o missionário possa pregar, para que ele seja sustentado lá onde ele estiver, para que a sua família seja acolhida, para que ele tenha uma casa para morar, para que ele tenha como comprar folhetos, para que ele tenha como investir nas viagens que ele está fazendo naquela nação, naquele povo. Ele precisa ter recursos. E quem envia a igreja, que não pode estar dormindo, que precisa enfiar a mão no bolso, pegar o seu dinheiro e colocar em missões, na obra missionária. É isso que Deus está falando. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
Amém, irmãos? Deus está falando, bota a mão no teu bolso, invista em missões. É isso que Deus está falando comigo e com você hoje. Muitas empresas gigantescas têm investido em outras coisas que só conduzem ao mal. Mas Deus está nos chamando para investir na verdade. Os irmãos lembram quando Jesus ressuscitou, né? Os guardas foram subornados pelos sacerdotes e ganharam alta soma de dinheiro para mentir, dizendo, olha, não ressuscitou não. Nós dormimos e os discípulos vieram roubar o corpo. Né? Nós dormimos e ainda disseram ainda, se isso chegar ao ouvido do governador, fica tranquilo que a gente dá um jeito. Não se preocupe, o que vocês têm que dizer é que ele não ressuscitou. Digam que vocês dormiram. Os discípulos vieram roubar o corpo e a gente dá um jeito. E eles investiram, enfiaram a mão no bolso e disseram, está aqui, ó, muito dinheiro, cala a boca. Não fale que Jesus ressuscitou. Tem muita gente que investe na mentira. Investe altas somas na mentira e no reino das trevas. Está cheio, irmão, de gente investindo nas trevas. Deus está esperando que a igreja invista na verdade, invista no Evangelho. Amém? Você tem investido no Evangelho? Você tem investido no Evangelho que sai desse altar aqui? Tem pessoas que são negligentes até na sua própria igreja, não investem nem na igreja. Retém o dízimo e a oferta que era para ser usado no altar para pregar o Evangelho. Não está roubando o nome, está roubando de Deus. Então, irmãos, nós temos que abrir o coração para investirmos na obra de Deus. Investirmos na obra do Senhor. Seja ofertante, seja dizimista, porque a obra do Senhor precisa de recursos para ser feita. Amém? Essa semana nós já vamos fazer o orçamento do ar-condicionado que precisa consertar. Vamos consertar o ar-condicionado. Vou contratar uma empresa para fazer a legislação da igreja. Tem muita coisa que precisa ser feita. Né? Essa semana eu vou contratar essa empresa também para fazer esses 2 orçamentos. A igreja de Deus precisa de recursos. Né? Equipamento de som nós vamos precisar investir. Algumas coisas já foram consertadas. Né? Vai estar chegando essa semana. Então a obra de Deus precisa de recursos para ser feita. Não é de graça, né, que esse tempo está aberto aqui. Não é de graça que a luz está chegando, que a água está chegando aqui. Tem custos para que essa obra seja feita. E quem faz é aquele que investe na obra de Deus. Investe na igreja, na obra de Deus, investe em missões. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, irmãos, como crerão naqueles de quem nunca ouviram? E Jesus disse aqui, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus está dizendo, vai sofrer a eternidade no inferno se não crer. Mas precisam ouvir. E ouvir de quem? Ouvir de mim, ouvir de você. Ouvir de nós. Mas como ouvir de nós se nós estamos dormindo? Mas nessa manhã o Senhor está nos despertando. O Senhor está nos chamando para acordar. Porque nós estamos tão preocupados com tantas coisas, menos com aquilo que verdadeiramente importa. A gente enche a nossa família de conforto, mas não cuida da alma deles. Nós trabalhamos para trazer o conforto para dentro da nossa casa, só pensando no material e o espiritual. E se eles morrerem? Aonde vai a alma do teu pai? Da tua mãe? Do teu filho? Da tua esposa? Ou a nossa própria alma? Para onde vai? É isso que nós temos que pensar. Isso sim tem valor. E isso nós temos que gastar tempo. É o maior investimento que nós podemos fazer, é na alma de alguém. O maior investimento a ser feito não é no campo físico. É claro que a gente precisa das coisas do dia a dia, precisa do alimento, da roupa, da moradia, precisamos, mas o investimento que nós precisamos de fato investir é na alma da nossa família, na alma daqueles que amamos. E esse investimento tem sido muito pouco
Irmãos, deixe Jesus entrar na tua casa, irmão. Abra a tua casa para o Evangelho. Há quanto tempo nós estamos falando de célula aqui, e os irmãos não abrem a casa? Há quanto tempo nós estamos falando de levar o Evangelho na tua casa através da campanha, mas você não se importa? Ah, pastor, porque eu tenho problemas. Todo mundo tem problemas. Eu tenho dificuldade. Todo mundo tem dificuldade. Eu tenho dificuldade. Mas nós temos que vencer todas as dificuldades, porque nós estamos falando do assunto mais sério possível. Nós temos que quebrar todas as barreiras. Jesus quebrou todos os protocolos para pregar o Evangelho. Quebrou. Ele falou com a mulher, não era comum um judeu falar com a mulher, ainda mais samaritano. Ele falou com aquela mulher, falou com prostituta, quebrou o protocolo dos judeus, entrou na casa de Zaqueu para pregar o Evangelho. Ele não estava nem aí com o que os sacerdotes estavam pensando. Jesus não estava nem preocupado com o que os fariseus, os sacerdotes, com o chefe da sinagoga, não estava preocupado com nenhum deles, o que estava dizendo dele: ó, mestre de vocês, come com pecadores. Jesus. E daí? Jesus disse: olha, o médico não é para os sãos, o médico é para os doentes. Eu não estou nem aí com vocês, o que vocês pensam. Jesus quebrou todos os protocolos. E eu e você temos que quebrar toda a barreira, todo o impedimento, para que o Evangelho alcance a nossa família, para que o Evangelho chegue na nossa casa, para que o Evangelho seja pregado no nosso bairro e na nossa nação. Amém, igreja? Temos que quebrar todas essas barreiras. Todas essas barreiras. E Jesus disse: esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Não vai ser os demônios que vão impedir, não, porque no nome de Jesus nós vamos expulsar. Amém? Nós vamos dizer: no meu nome vocês vão expulsar os demônios. Quando vocês chegarem, vocês vão determinar e o mal vai sair. É no meu nome, você já tem essa autoridade. Você já está investido de autoridade. Pastor, vai haver impedimento? O Senhor vai estar na frente, meu irmão. No nome de Jesus, você vai expulsar os demônios. Amém? Ah, pastor! Diz aqui: falarão novas línguas. Não vai faltar unção, não vai faltar poder, não vai faltar palavra, não vai faltar direção, porque o Espírito Santo vai te encher e vai te usar. Pegarão serpentes. Ah, nós vamos passar um momento de perigo. Vai sim, mas no nome de Jesus nós vamos vencer todo o mal. Se beber alguma coisa mortífera, se alguém fizer alguma armadilha para você, se preocupe não, porque o Senhor vai cobrir com o seu sangue e vai nos guardar. Até o dia que Ele quiser nos chamar para Ele nos levar para si. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Você vai orar e as pessoas ficarão curadas no nome de Jesus. Pastor, não é o senhor? Não, só não, é você. Mas não é só o pastor, não. É eu e você, nós. E essa palavra aqui é para cada um de nós. É no nome de Jesus que nós vamos fazer a obra de Deus. Amém, irmão? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Lá em Marcos capítulo 4, verso 1, diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se sobre ele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava à beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. E aí ele conta a parábola da semeadura. E a primeira coisa que nós vemos aqui é Jesus completamente envolvido com a evangelização, com a pregação do Evangelho. Mesmo lá na praia, a multidão se reúne e ele começa a contar parábolas. Jesus é o nosso maior exemplo na pregação do Evangelho. E depois ele fala aqui uma frase, né, que inicia essa parábola: o semeador saiu a semear. É isso que Deus quer que eu e você façamos, irmãos. Semear a sua palavra. Semear a semente da palavra de Deus. E agora nos diz, ele nos fala que enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho, as aves vieram comer,
Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram, sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e a 100 por um. E a seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo, quando eu e você formos levar o Evangelho, as pessoas, cada pessoa vai receber de uma forma. Alguns vão ouvir, outros vão negligenciar, outros vão fechar o coração. A semente vai crescer no coração de uns, outros vão deixar a semente ser sufocada. Outros vão estar tão ocupados com tantas coisas que o inimigo vai vir roubar a semente. Mas o semeador saiu a semear. E o semeador precisa sair a semear. O que vai acontecer com a semente já é responsabilidade de cada pessoa. O que ela fará com a semente que caiu no seu coração já é responsabilidade dela. Se ela caiu à beira do caminho, se o terreno era pedregoso, se vier se a semente foi sufocada pelos espinhos, já não é responsabilidade minha e sua, mas o semeador saiu a semear. E eu e você somos esses semeadores, amém? E está falando de ação, de atitude. Ele saiu. Porque se nós não sairmos, a semente não vai ser lançada. Então nós precisamos trabalhar mais esse ano, ganharmos almas para o Senhor e batizarmos muito mais pessoas que nós batizamos no ano passado. E eu quero, nesse culto de missões, convocar a igreja, convocar os irmãos para o trabalho esse ano. Abra a sua casa para esse projeto de salvação, que é um milagre em minha casa. Se envolva nos trabalhos de evangelismo. O departamento de missões de Ana Rosa vai promover atividades, vai promover cultos, vai promover evangelismos. Eu quero pedir para você se envolver, quero pedir para você vir trabalhar conosco na igreja. Pastor, o que eu posso fazer na igreja? O que eu posso fazer na obra de Deus? Em que eu posso ajudar? Tem lugar para todos trabalhar. Todos podem se envolver, nos procure, se prontifique a tirar parte do seu tempo para fazer a obra de Deus aqui nesse lugar. Irmãos, nós não podemos esquecer do que Jesus disse aqui. Eu deixei até separado aqui, porque eu iria falar sobre esse versículo. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Mateus 9:35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. É um fato, irmãos. Jesus sabia muito bem o que estava dizendo. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, poucas pessoas que a gente encontra disponíveis na igreja para fazer a obra de Deus. Então nós temos que nos prontificar, nós temos que nos envolver na obra de Deus, trabalharmos para o Senhor, cada um fazendo um pouquinho, nós vamos alcançar muitos. Então, quando nós marcarmos evangelismo aqui, não é para colocar impedimento. Eu não posso, eu sei que nem sempre dá para todo mundo ir naquele dia horário, mas eu sei, irmãos, nós somos mestres também da desculpa. Todos nós, né? Eu não posso por causa disso, por causa daquilo. Não, vamos nos envolver mais. Vamos fazer a obra de Deus, vamos levar o evangelho no nosso bairro, vamos entregar folhetos, vamos levar o evangelho nas casas, vamos nos envolver, vamos trabalhar aqui na obra de Deus. O Senhor está chamando a igreja para acordar, está nos acordando nessa manhã, para que abramos os nossos olhos, porque a ordem é do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus tinha muita propriedade para falar isso, porque ele mesmo fez, né? Diz aqui no Mateus 9:35 que ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando
na sinagoga, pregando as boas novas do reino, curando. E aí, quando ele olhava para as multidões, ele tinha compaixão delas. Olhando para a multidão, se compadeceu, porque sabia do destino eterno de cada uma delas. Ele teve compaixão. E então ele falou para os discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie sem feitos trabalhadores para a sua seara. E por que ele falou com os discípulos? Porque ele espera que os discípulos, que a igreja, que nós nos mobilizamos nesse sentido, não somente nos envolvemos, mas também pedimos a Deus que levante outras pessoas para juntamente conosco fazerem a obra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém, irmãos? Para nós finalizarmos, Deus ele nos chama hoje para semearmos a sua palavra, para levarmos a sua palavra para a nossa família, para a nossa casa. Talvez você já tenha feito, não tenha visto, por enquanto, o resultado do seu trabalho. Mas vai chegar um momento em que as coisas vão acontecer. Amém, irmãos? Muito. Eu me lembro que sempre preguei na empresa que eu trabalhava para os meus amigos. E já tive notícia, daqueles que naquele tempo pareciam não ouvir a palavra, hoje estão na presença de Deus. Estão servindo ao Senhor, estão servindo a Deus. Aquela palavra, aquela semente que foi lançada lá atrás, surtiu efeito, nasceu, cresceu. Eu até separei uma história bonita para ler para vocês aqui, para finalizar essa mensagem. Diz assim, olha, um homem morava numa cidade grande, trabalhava numa fábrica. Todos os dias ele pegava o ônibus das 6h15 e viajava 50 minutos até chegar no trabalho. À tardinha fazia a mesma coisa voltando para casa. No ponto seguinte ao que o homem subia, entrava uma velhinha que procurava sempre sentar na janela. Abria a bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa para fora do ônibus. Um dia o homem reparou na cena, ficou curioso e no dia seguinte a mesma coisa. Certa vez o homem sentou-se ao lado da velhinha e então aí ele não resistiu. Ele falou: bom dia, senhora. Desculpa a minha curiosidade, mas o que a senhora sempre joga pela janela? Ela respondeu: sementes. Ele disse: sementes de quê? De flor. É que eu viajo nesse ônibus todos os dias. E eu olho para fora e a estrada é tão vazia. E eu gostaria de poder viajar vendo flores coloridas por todo o caminho. Imagina como seria bom. Mas a senhora não vê que as sementes caem no asfalto, são esmagadas pelos pneus dos carros, ou são devoradas pelos passarinhos? Disse o homem. A senhora acha que essas flores vão nascer na beira da estrada? Acho, meu filho. Mesmo que muitas sejam perdidas, algumas certamente acabam caindo na terra e com o tempo vão brotar. Mesmo assim, demoram para crescer, precisam de água, disse o homem. Eu faço a minha parte. Sempre há dias de chuva. Além disso, apesar da demora, se eu não jogar sementes, as flores nunca vão nascer. Dizendo isso, a velhinha virou-se para a janela aberta e recomeçou seu trabalho. O homem desceu logo adiante, achando que a velhinha já estava caduca. Um dia, no mesmo ônibus, sentado à janela, o homem levou um susto. Olhou para fora e viu as margaridas na beira da estrada, hortênsias azuis, rosas, cravos, dálias. A paisagem estava colorida, perfumada e linda. O homem lembrou da velhinha, procurou dentro do ônibus e não achou, perguntou para o cobrador, que conhecia todo mundo. Perguntou: e a velhinha das sementes? Pois é, ela morreu de pneumonia no mês passado. O homem voltou para o seu lugar e continuou olhando a paisagem colorida pela janela, pensando assim: quem diria, as flores brotaram mesmo. Mas, pensou ele, o que adiantou o trabalho da senhora, né? A coitada morreu e não pôde ver essa beleza toda. Nesse instante, o homem escutou uma risada de criança,
No banco da frente, uma garotinha apontava pela janela entusiasmada: olha, mãe, que lindo, quanta flor pela estrada. Como se chamam aquelas azuis? Então o homem entendeu o que a velhinha tinha feito. Mesmo não estando ali para contemplar as flores que tinha plantado, a velhinha devia estar feliz. Afinal, ela tinha dado um presente maravilhoso para as pessoas. No dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se numa janela e tirou um pacotinho de sementes do bolso. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das flores, das folhas. E se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Essa bonita história quando de alguém recebeu flores. Mas, irmãos, eu e você semeamos a palavra de Deus, né? Que traz cura para a alma, que traz salvação, que traz vida eterna. Às vezes eu e você não vemos de imediato o fruto do nosso trabalho. Quanta coisa eu fiz. Talvez você pense, quanta coisa eu fiz no ano passado, eu não estou vendo nada. Meu irmão, no tempo certo, aquela plantinha vai nascer. A semente vai nascer. Todo o tempo investido, todo o trabalho que eu e você temos investido na obra de Deus, na hora certa vai gerar frutos. E eu e você temos que continuar fazendo com alegria, com amor para o Senhor. Porque um é o que semeia e o outro é o que semeia. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então, mesmo que alguém não compreenda a sua semeadura, mesmo que alguém critique, mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que haja impedimentos e barreiras, o que eu e você não podemos fazer é deixar de semear. Ainda que não estejamos vendo agora os frutos, todavia os frutos vão nascer. O fruto vai nascer lá na frente, porque o Espírito Santo vai fazer com que aquela semente entre no coração das pessoas. Talvez você tenha jogado um pouquinho de semente no dia. Continue jogando. Mas não podemos fazer como um homem que sequer levava um saquinho de sementes. Né? Muitas pessoas, irmãos, também estão com a sua alma cheia de sementes. E poderia semear, poderia plantar, mas não fazem isso. Né? Simplesmente são egoístas na fé, são consumidores da fé. Né? Não são fornecedores, são só consumidores. Eles consomem aquilo que Deus tem dado, né? E eles são como o Mar Morto, sabia disso? O Mar Morto e o Mar da Galileia, assim eu li, que eles surgem tudo no mesmo lugar. Né? As águas que formam o Mar da Galileia são as mesmas águas que formam o Mar Morto. O Mar da Galileia sempre tem muita vida. E você vai lá e você pode ver os peixes nas margens do Mar da Galileia. Porque tem muita vida, tem muito peixe. O Mar da Galileia recebe as águas e manda para frente, né? Ele escoa as águas do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, né? Então ele escoa as águas. Mas no Mar Morto, quando a água chega no Mar Morto, sabe o que acontece? O Mar Morto é a parte mais profunda da terra. É o lugar mais baixo da terra, o Mar Morto. Chega lá, as águas não têm para onde escoar. E elas se encerram ali num mar de sal. Então ela vira um mar salgado, totalmente salgado. E você anda na praia, irmão, você não vê areia, você vê sal. Você anda sobre as crostas de sal no Mar Morto, que não produz vida. Agora que estão surgindo alguma coisa de vida, talvez nos arredores, mas o Mar Morto não tem vida, porque ele recebe e não dá. Tem muitos de nós que estamos assim na fé, estamos como o Mar Morto, que recebe e não passa. Ouve a palavra e não leva. Recebem de Deus e não conta. São abençoados, curados, libertos, mas sequer contam o testemunho para glorificar o nome do Senhor. Sabe esse testemunho que você tem? É para você contar para o teu vizinho. Não é para contar aqui no altar, não. Porque aqui no altar todo mundo já conhece Jesus. É claro que quando conta no altar, edifica a igreja. Mas é para você chegar para o teu amigo e dizer, olha, Jesus me curou. Jesus cura. Jesus liberta. Jesus restaurou minha casa e minha família. Conta o seu testemunho. Diga o que Deus fez na tua vida. Não façamos como o Mar Morto,
mas nós somos como o mar da Galileia, que recebe as bênçãos de Deus, que recebe a palavra de Deus e transmitimos essa palavra, e sempre vai haver vida em nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir para os irmãos nessa manhã. Eu peço que você feche os seus olhos, por favor.